1 Samuel 4, de 12 a 22 diz assim: Então, um homem de Benjamim correu da batalha, e no mesmo dia chegou a Siló, com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado na sua cadeira ao lado do caminho, esperando, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Quando aquele homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então o homem veio depressa e contou tudo a Eli. Ora, Eli tinha 98 anos e os seus olhos estavam fixos, porque ele já não podia enxergar. O homem disse a Eli: eu vim da batalha, fugi dela hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre o povo. Seus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás junto ao portão, quebrou o pescoço e morreu, porque era velho e pesado. Ele havia julgado Israel durante 40 anos. A sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e para dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus tinha sido tomada e de que seu sogro e seu marido haviam morrido, ela se curvou e deu à luz, porque as dores do parto chegaram de repente. Quando ela estava para morrer, as mulheres que a assistiam disseram: não tenha medo, porque você deu à luz um filho. Mas ela não respondeu, nem deu atenção a isso. Ela deu ao menino o nome de Icabô, ou Icabode, depende da versão que você lê, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus tinha sido tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E disse ainda: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém. Fecha os teus olhos. Se você puder, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra nesta noite. Te agradecemos pela Tua presença neste lugar. Nós sabemos que é o Senhor que fala conosco através da Tua palavra. E a nossa oração e nosso pedido mais uma vez nesta noite é: Deus, fala conosco. E não fale conosco aquilo que nós desejamos ouvir, mas fala conosco aquilo que precisamos ouvir nesta noite. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe da nossa vida, da nossa história. Então fala conosco aquilo que precisamos ouvir nesta noite. Pai, nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos os nossos corações para recebermos o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta noite. Espírito Santo de Deus, eu peço que a Tua unção esteja sobre a minha vida, me capacitando, Deus, para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? Hoje eu quero falar com vocês essa palavra aí. É uma palavra, acredito que bastante séria. Eu quero que você preste atenção. Esse trecho aqui de 1 Samuel que eu li para vocês, na verdade conta um pedaço de uma história ali do povo de Israel, do povo de Deus, e na verdade uma história extremamente triste. O texto que nós lemos aqui vai falar que o povo de Israel saiu para a batalha. E se você ler desde o começo, na verdade, do primeiro capítulo e for lendo, você vai ver o que aconteceu para chegar neste episódio que nós lemos aqui. O povo de Deus, o povo de Israel, saiu para a batalha contra os filisteus. E nesta batalha, especificamente nesse tempo aqui que nós estamos lendo, eles perderam dos filisteus. E muitos voltaram correndo, desesperados para a sua terra, porque haviam perdido. E nesta batalha contra os filisteus, a Bíblia nos conta que 4.000 homens foram mortos. Então eles voltam desesperados e na verdade agora eles vão discutir um plano. Eles vão discutir para ver como é que eles poderiam de alguma forma vencer os filisteus. E alguém no meio do povo tem a seguinte ideia: por que é que nós não trazemos então a arca e levamos a arca junto conosco para a batalha contra os filisteus? Agora talvez você está ouvindo isso e está pensando: tá, mas o que é essa arca? Qual que é o significado disso? Na cabeça daquelas pessoas, se eles levassem a arca de Deus para a batalha,
eles iriam vencer a batalha, já que a arca de Deus estava com eles. Não sei se você sabe, mas ainda no deserto, Deus havia dado a ordem a Moisés e falado com Moisés para Moisés construir um tabernáculo, ou seja, uma casa para ele, um lugar onde as pessoas iriam para adorá-lo. Esse tabernáculo, ele era na verdade móvel, eles montavam e desmontavam. Toda vez que eles caminhavam pelo deserto, eles iam levando este templo como se fosse quase que uma igreja móvel, um lugar onde eles adoravam a Deus. E então quando eles acampavam, eles montavam, quando eles prosseguiam, seguiam viagem, eles desmontavam e montavam novamente. E aqui onde nós lemos, na verdade, o povo já estava na terra prometida. Josué havia com o povo passado para a terra prometida, e ali na terra prometida, eles escolhem, na verdade, um local para estabelecer esse tabernáculo, essa casa de Deus. E o local que eles escolheram foram Siló, e na verdade foi estratégico, porque Siló era um ponto, era um lugar que era de fácil acesso para que todas as tribos de Israel conseguissem vir para Siló, para então adorarem a Deus. Dentro do tabernáculo tinha algumas coisas, por exemplo, e uma das coisas que tinham dentro do tabernáculo era a Arca da Aliança. Então, dentro do tabernáculo havia ali a Arca da Aliança. No tabernáculo, na verdade, existiam alguns ambientes. Existia o pátio externo, havia depois disso o lugar santo, e aí havia uma cortina que separava o lugar santo, que é chamado do Santo dos Santos, lugar onde apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia entrar, para ali então pedir perdão ou expiar o pecado de todo o povo. E é neste lugar reservado que nenhum sacerdote podia entrar, apenas o sumo sacerdote, que na verdade era como se fosse o apóstolo, o sacerdote dos sacerdotes, o chefe deles. Sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício e ali os pecados do povo serem perdoados. E era no Santo dos Santos que então ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, na Arca da Aliança foi colocado, por exemplo, ali as tábuas dos 10 mandamentos que Deus havia dado a Moisés. Na Arca da Aliança tinha um pote com o maná que Deus havia dado. Na Arca da Aliança tinha o cajado de Arão que floresceu. E para aquele povo, na verdade, o significado de tudo isso era o seguinte: ali é o lugar da habitação de Deus, ali é o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Então viajavam as pessoas de todos os cantos ali da região, das tribos de Israel, para Siló, para irem ao templo, para estarem na casa de Deus, para estarem na presença de Deus, para adorarem a Deus, para oferecerem sacrifícios a Deus. Então, na verdade, a Arca da Aliança para aquele povo representava a glória de Deus, um Deus poderoso. Então a ideia que eles têm, na verdade, é: vamos pegar a Arca da Aliança, vamos tirar do tabernáculo lá do templo e vamos levar a Arca da Aliança junto conosco, porque na cabeça deles, se Deus estiver conosco, nós teremos a vitória. O único problema é que você vai ver que o povo, ele acabou achando que a Arca da Aliança era Deus. O povo acabou colocando até o tabernáculo e a Arca da Aliança num lugar que não deveriam ter colocado. Sim, a glória de Deus se manifestava naquele lugar. Sim, Deus enchia aquele lugar, enchia a casa e a glória do Senhor vinha naquele lugar. Sim, era um lugar santo, era um lugar santificado, era um lugar onde Deus vinha e a presença dele enchia. Sim, mas o povo, talvez por algum momento, pensou que, na verdade, Deus era aquilo ali, Deus era apenas o templo, ou Deus era apenas a arca. Então, se eu tenho a arca, se eu levo a arca comigo, Deus está comigo. E na verdade é nesta falsa ideia então que o povo pega a arca e vai de novo enfrentar os filisteus. Só que na verdade eles levam a arca, e a verdade é que a presença de Deus já não estava mais no meio deles. Eles tinham a arca, mas a presença já não estava mais lá. Passou a ser apenas um objeto. E eles pegam esse objeto com a certeza de que agora eles vão para a guerra contra os filisteus e eles terão vitória. E a história que nós lemos aqui é exatamente isso: eles vão para a batalha
E o que acontece? Eles perdem mais uma vez a batalha contra os filisteus. Afinal, a presença de Deus já não estava mais ali no meio deles. E além disso, os filisteus, os inimigos, roubam a Arca da Aliança e levam embora a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, símbolo da glória de Deus. Agora eles levam a Arca da Aliança embora. É quando então este homem que estava na batalha e vê tudo o que havia acontecido, ele volta agora para trazer a notícia a Eli. Quem era Eli? Eli foi um juiz que julgou a nação de Israel, mas ele também era o sumo sacerdote. Ele era o pastor dos pastores. E a Bíblia nos conta que Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, e ambos eram também sacerdotes, ou seja, como se fossem nos tempos de hoje, pastores que serviam no templo, serviam na casa de Deus, eram um intermediário entre o povo e Deus. Então Eli, o sumo sacerdote, os filhos Hofni e Finéias, sacerdotes também, os filhos de Eli foram para esta batalha, e nesta batalha eles foram vencidos, muitos foram mortos e roubaram a Arca da Aliança, e os 2 filhos de Eli foram mortos nesta batalha. E a notícia que este homem está trazendo é exatamente essa. Eli está sentado, Eli já como o texto que nós lemos, 98 anos de idade, idoso, sentado, cansado, ali esperando o exército voltar da batalha para trazer notícias de como havia sido. Então quando este homem aparece correndo, Eli pergunta o que havia acontecido, e o homem traz a notícia dizendo: olha, na verdade a batalha foi perdida, a Arca da Aliança foi levada e os teus 2 filhos morreram. Eli, chocado com o que ele acaba de ouvir, o texto nos diz que ele cai para trás da cadeira. A gente não sabe o que aconteceu, infartou, teve um derrame, não sei, alguma coisa aconteceu. Teve um piripaque, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A nora de Eli, casada com um dos filhos de Eli, diante de tal notícia, seu marido havia morrido, seu sogro havia morrido, a Arca da Aliança, o que representava a glória e a presença de Deus, havia sido levada embora. Ela está grávida, com toda essa dor, com esse transtorno que ela está vivendo, dores de parto, contração por conta do nervoso. E ali então, antes de morrer, diz o texto, que ela gera aquele filho, e quando ela vê que é um menino, as pessoas que estão ali, as amas que estão ali, que vêm, olha, fique feliz, fique tranquila, você gerou um menino. E então, antes de morrer, ela coloca um nome nesse menino e diz: acabou. Se foi a glória, e acabou. Se foi, acabou mesmo, mas e acabou, nome do guri. E acabou, se foi a glória de Deus. Eu não sei você, mas uma das histórias extremamente tristes na palavra de Deus. Agora eu quero junto com vocês olhar para essa história, para alguns versículos antes e depois do que aconteceu, porque a verdade é que essa história triste aqui está acontecendo apenas por conta de uma coisa, porque a glória de Deus já não estava no meio do povo de Deus. Se existe um perigo nas nossas vidas, é o perigo de vivermos a nossa vida e não termos a presença de Deus nas nossas vidas. E o mais triste de tudo é que muitas vezes coisas vão acontecendo e esfriando o coração de tal maneira que as pessoas acabam nem percebendo que a glória já se foi. Então elas têm um objeto, elas têm a Arca da Aliança, elas têm uma igreja, elas têm um templo. Elas vêm na igreja, elas estão em um ambiente como este, elas têm a Arca da Aliança, um símbolo de um lugar onde a glória e a presença de Deus se manifesta, e muitas vezes, até com tudo isso, se enganam. A glória já se foi, mas elas ainda não perceberam que a glória já se retirou. Talvez este seja um dos maiores perigos que nós enfrentamos nas nossas vidas. Agora eu quero olhar com vocês o porquê que a glória se foi. Porquê que o povo era um povo escolhido por Deus. Deus havia operado e feito milagres, Deus havia dado a Moisés leis, Deus havia cuidado do povo no deserto, Deus havia tirado o povo do Egito, Deus havia conduzido o povo para Canaã, para a terra prometida. Em Canaã Deus distribuiu as tribos, Deus deu uma cidade, um lugar para cada um. Ali havia um templo, um lugar de adoração, a glória, a presença de Deus se manifestava naquele lugar. A minha pergunta é: o que é que aconteceu para que a glória, a presença de Deus já não estivesse mais ali no meio
do povo. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: os filhos de Eli, aqueles que eu disse que eram sacerdotes, pastores, como se fossem pastores nos dias de hoje, líderes religiosos de um povo, que tinham a função de dirigir o povo, que tinham a função de ensinar as leis do Senhor para o povo. O texto diz assim: os filhos de Eli eram homens malignos, ou tem versão que você vai ler que os filhos de Eli eram filhos de Belial, malignos, não se importavam com o Senhor. Então nós temos o sumo sacerdote Eli, que era o presidente. Nós temos os sacerdotes, filhos de Eli, que tinham a função de ensinar a palavra ao povo, dirigir o povo. Mas o texto vai nos dizer que estes dois filhos de Eli, que eram sacerdotes, líderes, eles eram filhos de Belial. Eles eram filhos de Belial, aqui na verdade está dizendo filhos do diabo. A palavra Belial significa indigno, perverso, mau caráter, pessoas ímpias, rebeldes, incitam o pecado. Ou seja, eu não sei se você está entendendo isso aqui, mas é muito sério, porque aqui Deus está falando com o povo de Deus. Aqui Deus não está falando com quem não é crente. Aqui Deus está mostrando e descortinando uma história de alguém que está na igreja, é de alguém que se assenta no banco da igreja. O que ele está dizendo é o seguinte: então isso aqui me chama a atenção, porque é possível, se foi possível então um sacerdote como os sacerdotes, como os filhos de Eli, serem sacerdotes e mesmo assim serem filhos de Belial, então significa também que é possível nos dias de hoje pessoas se assentarem em um lugar como esse, estarem em um ambiente como esse, terem uma igreja para chamarem de sua casa, virem semana após semana e levantar as mãos e adorarem a Deus e cantar e chorar na presença de Deus, e mesmo assim serem filhos de Belial, filhos do diabo. E isso aqui é uma coisa extremamente séria. Às vezes as pessoas pensam que o fato de estar em um ambiente como esse, que automaticamente vai resultar na vida delas a presença de Deus. E eu digo para você que não, porque eles estavam indo ao templo. Os filhos de Eli ficavam na porta do templo, e mesmo assim a Bíblia vai dizer que eles eram filhos de Belial, perversos, desviados dos caminhos do Senhor. E mais, o texto nos diz que eles não conheciam o Senhor. E talvez aqui seja o grande motivo de eles serem chamados filhos de Belial, ou estarem desviados, ou vivendo de maneira perversa suas vidas, porque o resultado, na verdade, para todas estas coisas é o simples fato de não conhecerem o Senhor. Eu vou dizer algo para você: é possível você estar em um lugar como este e não conhecer o Senhor. É possível você vir semana após semana, ouvir palavras bonitas e sentir o arrepio no culto e dizer: nossa, me sinto bem naquele lugar, e mesmo assim não conhecer o Senhor. Porque conhecer o Senhor fala sobre uma busca que depende de mim e depende de você. Depende de uma procura que nós vamos ter nas nossas vidas. Não é apenas um culto, não é um ambiente, mas eu quero conhecer esse Deus. Cadê esse Deus? Quem é este Deus? Deixa eu ir à palavra, deixa eu ver como Deus é, deixa eu entender o coração de Deus, deixa eu conhecer o caráter de Deus. É conhecendo Deus, e na verdade é possível estarmos em um ambiente como este, gostarmos de estar em um ambiente como esse, mesmo assim não conhecermos o Senhor. É o que acontece aqui. Aqueles dois sacerdotes, filhos de Eli, que eram homens de Deus, estavam no templo, estavam na casa de Deus, estavam naquele lugar em todo momento, mas não conheciam o Senhor. E o resultado da falta do conhecimento de Deus são inúmeros. Vou dar alguns exemplos para vocês, até conhecidos. Oséias 4:6. O povo é destruído por quê? Porque falta conhecimento. Não conhecem a Deus. Quando nós não conhecemos o Deus que nós servimos, então nós somos destruídos. Nós somos também, quando não conhecemos a Deus,
nós somos também não apenas destruídos, mas muitas vezes também enganados. Jesus fala isso em Mateus 22, 29, diz assim: Jesus, porém, respondendo-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então o fato daqueles homens, na verdade, não conhecerem a Deus, eles estavam ali, mas não conheciam a Deus. Então agora eles vão ser destruídos, agora eles vão ser enganados, e não apenas eles seriam destruídos, mas um povo, uma nação, outras pessoas, porque a gente precisa ter consciência disso. Na verdade, nas nossas vidas, tem muitas coisas que não caem só sobre nós, na verdade acaba alcançando, afetando a vida de outras pessoas, muitas vezes que estão à nossa volta. Agora, uma outra coisa aqui que causou, na verdade, a destruição daqueles meninos, daqueles rapazes. Coloquei aqui mais uma coisa. Olha o que diz no capítulo 2. Muito sério isso aqui. O costume daqueles sacerdotes com o povo era o seguinte: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, na bacia, no caldeirão ou no tacho, e tudo que o garfo trouxesse, o sacerdote tomava para si. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mesmo antes de queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao que estava oferecendo o sacrifício: dá carne para assar ao sacerdote, porque ele não aceitará de ti carne cozida, mas crua. Se o homem lhe dissesse: primeiro queime a gordura e depois toma o que quiseres, então ele responderia: não, dá já agora, senão tomarei a força. E o pecado desses jovens era muito grande diante do Senhor, porque os homens desprezavam as ofertas do Senhor. Eu não sei se você está entendendo o que acontecia aqui. Olha só, as pessoas, era normal, eles ofereciam sacrifícios. Então as pessoas levavam animais para sacrifício, sacrificavam, e depois eles comiam partes, na verdade, do animal que era sacrificado. E na verdade, quando você vai ler em Levítico, lá no capítulo 7, vai falar até a porção, né, do sacrifício que deveria ser separada para o sacerdote, para o sumo sacerdote. Eles podiam comer a coxa esquerda, podiam comer o peito, mas não podiam todas as coisas. E o que eu li aqui para vocês vai dizer o seguinte: Hofni e Finéias, eles tinham como se fosse um moço, alguém que trabalhava para eles, e eles mandavam este moço ir lá, quando estava sido oferecido o sacrifício, e pegassem os sacrifícios, as melhores partes do sacrifício, que estavam sendo oferecidas ali a Deus. Ou seja, eles tomavam algo que não era deles, mas eles pegavam algo que era de Deus. Aqui uma das causas também do porquê a glória e a presença de Deus havia se afastado ali daquele lugar. Eles então pegavam aquilo que não era deles, eles pegavam algo que era de Deus, eles roubavam, eles descumpriam a lei, desobedeciam a lei que havia sido estabelecida por Deus. E até aplicando isso nas nossas vidas, nos dias de hoje, a gente pode muitas vezes até se questionar, olhando para isso aqui, pensar: tá, mas o que é que eu poderia pegar de Deus que não é meu? Eu digo para você que tem muitas coisas que nós poderíamos pegar que não é nosso e é de Deus, e isso acaba afastando a presença de Deus e a glória de Deus das nossas vidas. Uma das coisas, na verdade tem inúmeros exemplos, mas uma das coisas, a glória de Deus. Isaías 42:8 diz o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isso é algo que a gente pode querer em algum momento roubar de Deus, fazer as coisas para que a glória seja nossa. A pergunta que eu faço para você: por que você faz o que você faz? Não, eu adoro servir na igreja. Tá, você quer servir na igreja para ser visto e a glória vir para você? Você quer fazer as coisas para a glória vir para você? Na verdade, aqui é uma das coisas que eu posso roubar de Deus. A Bíblia diz: Deus não divide a sua glória com ninguém, com nenhuma outra pessoa. Como é que eu roubo Deus? Sim, eu pego algo de Deus que na verdade deveria ser dele, e eu quero que seja minha. Malaquias 3:8, aqui o crente chora: roubará o homem a Deus? Eu, pastor, roubar a Deus? Contudo vós me roubais e dizem: o que te roubamos? Nos dízimos
e nas ofertas. Você pega aquilo que é de Deus, que não é seu, dízimos e ofertas. Ou seja, tem na verdade muitas coisas. E aqui eles faziam estas coisas. Eles pegavam para eles aquilo que não era deles e era de Deus. E todas estas atitudes, na verdade, foram afastando a presença de Deus daquele lugar e da vida deles. Uma outra coisa que afasta a presença de Deus, aqui a gente está falando sobre as causas do porquê que a glória, a presença de Deus já não estava ali no meio do povo, mesmo eles tendo o templo, mesmo eles tendo a arca da aliança, a presença de Deus já não estava mais ali. O que é que causou estas coisas? Uma outra coisa que eu coloquei aqui é que eles faziam, na verdade, não era apenas um pecado deles, mas eles faziam também o povo pecado. Olha o que diz no versículo 17: o pecado desses jovens era muito grande diante do Senhor, porque os homens desprezavam as ofertas do Senhor. No versículo 24 diz assim, não, aqui é o Eli, o pai, chamando a atenção, diz: não, meus filhos, não é boa fama que ouço de que fazeis o povo do Senhor transgredir. Eles não apenas pecavam, não é que eles iam lá e pegavam uma coisa, eles faziam também outras pessoas pecarem. Por conta do exemplo que eles davam, por conta do estilo de vida que eles levavam, eles não apenas pecavam, mas eles levavam outros a pecar também. A Bíblia nos diz que eles se prostituíam, que eles dormiam com mulheres o tempo inteiro, ficavam na porta do templo, azarando as mulheres, querendo de alguma forma levar as mulheres para algum lugar. O texto nos diz isso, levavam outras pessoas para pecar. Eles não apenas pecaram e estavam se autodestruindo, mas também plantavam isso na vida de outras pessoas, influenciavam a vida de outras pessoas a também pecar. E às vezes a gente olha para algo como isso aqui, a gente diz que mas isso é muito forte, eu imagino que eu faria uma coisa dessa. E às vezes o diabo é tão sutil em algumas coisas que ele nos usa para exatamente fazer isso, fazer outras pessoas pecarem. É o irmão antigo de igreja, que já se passaram tantos anos que ele muitas vezes já perdeu alegria em tantas coisas, e ele olha e ele só critica, murmura e reclama de tudo. E chega o crente novo, e ele já murmura e critica. O crente novo estava empolgado, e agora já está também nesse espírito de murmuração, de porque o outro o influenciou. Então não apenas peca, mas influencia outras pessoas a pecarem também, a se desviarem dos caminhos do Senhor, ou a fazerem aquilo que não deveriam fazer, viverem um estilo de vida que não deveriam viver. Outra coisa que afastou a presença de Deus foi a falta de temor. É claro que tudo isso aconteceu, tudo isso estava acontecendo, e é claro que é resultado da falta de temor. Olha o que diz no versículo 22, no capítulo 2: Eli, porém, era já muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres e serviam à porta da tenda da congregação. Isso aqui, falta de temor, de cara lavada, ficava na porta do templo, vivia uma vida perversa, mas estava no templo. Falta de temor. E quem sabe, talvez esse seja um dos maiores problemas no tempo que nós vivemos. Afinal, se prega tanto sobre o Deus que ama. Afinal, se prega tanto sobre um Deus que nos abraça e é misericordioso. Sim, com certeza, e estas são verdades, mas não são todas as verdades a respeito do Deus que nós servimos. Na verdade, a gente precisava talvez entender um pouco melhor sobre os atributos de Deus, para que então pudéssemos temer a Deus. Mas muitas vezes as pessoas vivem suas vidas e vêm para um lugar como este e digo para você, é claro que nós erramos, nós falhamos, nós pecamos e carecemos da graça, da misericórdia de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Não tem nenhum santinho aqui no sentido de que nunca pecou, nunca fez uma escolha errada, nunca. Não.
Todos nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus. Eu estou falando sobre outra coisa, é um estilo de vida. Eu estou falando, é iniquidade, é o cara que faz, não está nem aí. Ele vem num lugar como esse, ele ouve uma palavra, mas ele não quer mudar de vida. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Ele faz e nem se importa. Ele vai lá e faz tudo de errado, ele vive uma vida perversa e ele não está nem ligando, ele gosta de vida aqui. E na verdade é o estilo de vida que estes homens aqui estavam vivendo, porque lhes faltava temor deste grande Deus que eles serviam. Provérbios 23, 17 e 18 diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, mas no temor do Senhor todo dia, certamente há um futuro, e a tua esperança não será frustrada. Para aqueles que temem, haverá um bom futuro. Uma outra coisa que talvez causou afastamento da presença de Deus foi a dureza de coração, porque a gente vai ver aqui nessa história, no texto um pouco antes, no capítulo 2, no versículo 25, Eli, na verdade sendo repreendido, diz o seguinte: se alguém pecar contra alguém, Deus o julgará, mas se alguém pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Porém eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então ele vai confrontar os filhos, mas o texto nos diz que os filhos não deram ouvidos para os conselhos ou para a repreensão do pai. Um coração endurecido é aquela pessoa que não se arrepende do que fez. É aquela pessoa que não gosta de ser confrontada e nem corrigida. O seu coração já ficou duro. Se alguma pessoa disser: olha, irmão querido, irmão, pai, filho, tia, acho que a tua conduta não está correta, eu acho que você falhou, eu acho que você errou. E é quando você simplesmente rejeita isso, você não aceita repreensões, você não aceita conselhos, você não aceita que alguém fale para você que você está errado, você se tornou uma pessoa orgulhosa, o seu coração endureceu, então a presença de Deus se afasta. O pai de alguma forma tentou aconselhar os filhos, mas eles rejeitaram, eles não quiseram ouvir, eles não deram ouvidos para o seu pai. Capítulo 2, versículo 29 diz assim: porque vocês pisam os meus sacrifícios e as minhas ofertas que ordenei a que se fizessem no meu tabernáculo, e porque honras os teus filhos mais do que a mim, para engordardes com as melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Aqui Deus manda, na verdade, um profeta, um homem de Deus, levar uma mensagem para Eli. Porque Eli, na verdade, o pai estava vendo tudo o que estava acontecendo. Ele mesmo diz que ouviu falar, e em todos os cantos em Israel as pessoas sabiam do que estava acontecendo. Acontece que Eli foi alguém omisso. Ele até falou alguma coisa para os seus filhos, dizendo: vocês estão errados, vocês não deveriam fazer isso, todo mundo está sabendo do que vocês estão fazendo, Israel está sabendo, e isso é terrível. Os filhos não deram ouvidos para o que Eli estava dizendo, mas a questão é que ele tinha autoridade, a sua posição dava a ele autoridade para tomar decisões severas e duras. Ele tinha autoridade para tirar os filhos, ele tinha autoridade para fazer alguma coisa, mas ele não fez. Ele falou, mas ele não fez o que deveria ser feito. E muitas vezes é o que acaba acontecendo nas nossas vidas, a omissão também, deixando para lá, não acertando o que precisa ser aceitado. Sabe, já falei uma vez, já falei duas, deixa assim mesmo, acho que não tem problema. E omisso não resolve, não coloca um ponto final, não toma a decisão de acertar as coisas. E essa omissão de Eli também, que foi deixando e não acertou as coisas, foi um dos motivos do porquê também a presença de Deus então vai saindo e vai se afastando do povo. Algo importante: a glória de Deus, ela não se retira, a presença de Deus, ela não sai da noite para o dia. É um processo. E talvez você pergunte: mas por que a presença de Deus ou a glória de Deus não se retira da noite para o dia? Como eu disse antes, por conta de quem Deus é, dos atributos de Deus.
Se você olhar para os atributos de Deus, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é benigno, Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça, Ele é um Deus de justiça também. Só que quando nós erramos, nós falhamos e nós pecamos, o último atributo de Deus que entra em ação é a justiça. Antes de Deus trazer juízo, Ele é benigno, Ele é misericordioso, Ele espera, Ele dá tempo. E Ele faz isso porque Ele me ama, porque Ele te ama. E Ele te dá tempo para que você venha a se arrepender, para que o Espírito Santo de Deus te convença e você reconheça os teus erros e as tuas falhas. Porque se a justiça de Deus fosse o primeiro atributo de Deus que entrasse em ação, todos nós estaríamos mortos. Agora é tão interessante, isso revela para nós o caráter de Deus, porque o contrário disso, quando nós obedecemos a Deus, quando nós vivemos as nossas vidas debaixo dos princípios da palavra de Deus, você sabe qual é o primeiro atributo de Deus que entra em ação? A justiça de Deus. Deus olha e fala: pode abençoar, esse filho está abençoado, esse aqui eu vou derramar sobre a vida dele. Quando a gente obedece princípios, quando estamos no centro da vontade de Deus, primeiro atributo de Deus que entra em ação é sua justiça. Entrega a Ele, dá a Ele, faz, multiplica, porque está lá, está me obedecendo, está servindo. Agora quando a gente erra, é o contrário disso. Ele é longânimo, Ele espera, Ele dá tempo, Ele usa a vida de pessoas, Ele levanta o pastor, Ele levanta até o cachorro se for necessário, para falar e te mostrar que você está no caminho errado, que as tuas escolhas não estão sendo as melhores escolhas, e Ele espera, e talvez, deixa eu te dizer algo, talvez este, ao mesmo tempo que é uma bênção, na verdade pode ser em alguns momentos o maior perigo. Porque às vezes a gente tem a falsa ideia de que se a presença de Deus está sobre a minha vida, eu estou sendo aprovado de Deus. Mas nem sempre, quando a presença está sobre a minha vida, significa que Deus está me aprovando. Tem pessoas que fazem coisas erradas e repetidamente vivem uma vida, e a presença de Deus ainda continua sobre a vida da pessoa, e ela continua ainda vivendo algumas bênçãos que ela não poderia viver longe de Deus. Ela continua ainda vivendo um favor sobre a sua vida sobrenatural, e mesmo fazendo coisas que não deveriam fazer, porque Deus é longânimo, Ele dá tempo, Ele vai deixando, mas em algum momento essa presença se afasta das nossas vidas, não é da noite para o dia. E é um perigo, porque muitas pessoas podem ser enganadas. Quantas pessoas já viram? É aquilo, o pastor, ele está caído faz tempo, ele está derrubado, e mesmo assim Deus está usando a vida dele. Ele vai pregar e tem unção para pregar. O ministro de louvor que tem uma amante, ele vem, ele canta, e as pessoas se convertem, aceitam a Jesus, sim, porque a presença de Deus não sai da noite para o dia. Ele ainda está vivendo algo que Deus havia derramado sobre a vida dele, mas com o tempo a presença vai se afastando. A grande questão é que Deus não pega ninguém de surpresa, Ele avisa. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Hoje, esse aqui é um aviso de Deus para você. Leva a sério o que você está ouvindo aqui, porque talvez você está vivendo num tempo onde Deus está sendo longânimo e benigno com você, mas talvez daqui a pouco a presença se afasta, e você vai pagar um alto preço por isso. Versículo 27 no capítulo 2 diz o seguinte: um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? E aqui ele vai repreender, ou seja, Deus não tira, Deus não faz do nada, Ele avisa, Ele dá avisos. Você vem semana após semana na igreja, você está recebendo avisos de Deus muitas vezes. Deus usa pessoas na tua vida muitas vezes para te avisar. É Deus falando com você. Você abre a palavra de Deus e muitas vezes Deus está te avisando, mas muitas vezes nós desprezamos os avisos de Deus. E eu vou te dizer algo: a glória do Senhor, ela se retira, sai a presença de Deus, não é porque Deus quer. Não é porque Deus olhou para você e falou: eu não gostei dele não.
vou tirar a minha presença da vida dele. Mas eu não fui muito com a cara, não achei ele muito bonito. Esse aqui eu vou tirar a glória. Não é Deus que quer. Mas na verdade, o afastamento da presença de Deus nas nossas vidas é fruto das nossas ações. Somos nós que afastamos a presença de Deus das nossas vidas. Não é que Deus se afastou de nós, mas nós, com o nosso estilo de vida, com as nossas decisões, com as nossas ações, afastamos a presença de Deus nas nossas vidas. São as nossas ações que definem se a glória de Deus vai ou se a glória de Deus fica. Na história do povo de Israel, você vai ver em muitos momentos, de forma progressiva, a glória de Deus se afastando do povo. À medida que o povo ia tomando decisões, escolhas erradas, pecados, adorando outros deuses, você vai ver inúmeras vezes a glória, a presença de Deus saindo do meio do povo. E então o povo era vencido, destruído, porque a presença de Deus já não estava mais com eles. Agora, isso aqui são as causas. Agora, olha o que isso gerou no meio do povo. E acabou, se foi a glória, se foi a presença. O templo está aqui, a arca foi roubada, já não havia mais a presença de Deus. E você sabe o que tudo isso gerou? Olha como é sério. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Consequência, desprezo de Deus. E Deus aqui havia feito um concerto com o povo, com a casa de Eli, dizendo: eu vou abençoar vocês, eu estou com vocês. E Deus quebra esse acordo por conta da atitude do povo e diz: eu não vou abençoar, eu não vou honrar aqueles que não me honram. Então Deus interrompe ali. Deus está dizendo: olha, eu vou desprezar vocês. Então, na verdade, quando nós afastamos com as nossas ações, com o nosso estilo de vida, com o que fazemos, na verdade nós temos desprezo de Deus. Essa palavra não tem glória a Deus, né? Essa palavra não tem show, Senhor. Mas talvez seja uma das palavras mais importantes que eu estou pregando neste ano de 2024. E eu estou pregando essa palavra porque eu acredito que tem pessoas talvez que se encontram nessa situação, mas Deus me mandou nessa noite aqui para te dizer o seguinte: ainda está em tempo, pode ser diferente em 2025. Você ainda talvez esteja no tempo que Deus está permitindo, e talvez ainda dá tempo de você mudar a história, para você viver o que Deus tem para a tua vida. Segunda coisa que acontece, outra consequência, versículo 31 diz assim: eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. Perda de autoridade espiritual. Acabarei com o seu poder. A autoridade que eu entreguei, eu retiro. A desobediência, o afastamento da presença de Deus, fez com que eles perdessem a autoridade que o próprio Deus havia entregue a eles, para fazer a vontade dele e cumprir a vontade dele. Perderam a autoridade que o próprio Deus havia dado. Os nossos pecados, o nosso estilo de vida faz com que a gente perca a autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas para fazermos e cumpri-lo aquilo que Ele nos chamou para fazermos. Eu não sei se você sabe disso, mas toda vez que Deus levanta alguém para alguma coisa, Ele não apenas levanta, Ele unge e Ele dá autoridade para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Aqui eu não me sentia uma pessoa capaz, não sei o quê. Se Deus abriu uma porta, se Deus te colocou, Ele te dá unção para estar naquele lugar, Ele te capacita e Ele te dá autoridade. As pessoas com o tempo vão ter que reconhecer que você está ali, que Deus te colocou ali, ponto final.
Eu sempre falo isso até para líderes que são levantados aqui na nossa igreja, porque às vezes as pessoas, tem um líder mais novo e pensa, mas eu lidero um monte de gente mais velha, mais madura, conhece mais a Bíblia do que eu, mas junto com uma posição, Deus dá autoridade, Deus dá unção. Fica tranquilo que se Deus te colocou nesse lugar, Ele vai usar você neste lugar. Perca de autoridade, se foi. Agora iria levantar para falar alguma coisa e ninguém ia respeitar. Ia falar, querer ensinar alguma coisa, mas ninguém ia dar ouvidos, porque perdeu a autoridade para fazer aquilo ali que Deus havia chamado para fazer. 31, na parte B. Para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. Abreviação de tempo de vida. Tem gente que morre antes. Você conhece alguém que morreu antes já? Que estava longe da presença de Deus? Vai morrer antes, ele falou. Vão morrer antes. Vão perder coisas na vida que poderiam viver, mas não vão viver. Versículo 32, e você verá a aflição da morada de Deus, juntamente o bem que farei a Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O que é que ele está dizendo aqui? Vocês vão ver de longe o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Na verdade ele está dizendo, vai ser uma vida de aperto e dificuldade. Você só vai assistir o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Que coisa triste é essa? E deixa eu te dizer algo, talvez isso aqui traga para nós um diagnóstico. Porque talvez você é alguém que está dentro da igreja e essa é a sensação que você tem. Parece que Deus só faz na vida do outro e não faz na minha. Parece que Deus está movendo na vida do outro, mas não move na minha. Parece que Deus está favorecendo a vida do fulano, mas não favorece a minha. Talvez esse seja um dos diagnósticos. Quem sabe a presença de Deus não esteja mais sobre a sua vida. Versículo 33, na primeira parte diz, o homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os ossos e lhe entristecer a alma. Deus está dizendo, a vida vai ser triste. A vida vai ser... Quem conhece gente que é triste? Pessoas até que têm coisas, mas são tristes, não conseguem enxergar alegria. Tem tudo para ser feliz, mas não é, porque na verdade não tem tudo. Lhe falta o que é mais importante. E Deus está dizendo, por afastarem a minha glória e a minha presença, serão tristes. Vai ser triste. Porque coisa não compra felicidade. Pessoas não conseguem. Se fosse assim, aquele que queria tanto casar, casou e está triste, porque se é o que queria e agora está triste. Aquele que almejava tantas coisas, ficou rico e comprou o carro que queria, a casa que queria e continua. Deixa eu te falar, eu acho que tem mais rico que se suicida do que pobre. Pobre não dá tempo, às vezes tem que trabalhar muito. É verdade, né? O rico fica lá agora pensando, não tem nada a fazer da vida, aposentou com 40 anos e está triste, pô. Está lá na casa bonita, no carro bonito, está triste. Porque lhe falta aquilo que é o bem mais precioso. Está dizendo, é assim que vocês vão viver. Ainda no versículo 33, na parte B, no final diz assim, e todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. Ou seja, no momento, no auge da vida. Que é o momento onde você vai produzir, você vai sonhar, você vai realizar, você vai avançar. Ele está dizendo o seguinte, corte dos sonhos, corte dos projetos, não vão viver o que poderiam viver. Versículo 35, a lista é grande, né? Que duro. Diz assim, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. E lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Substituição. É o que está acontecendo aqui. Eu vou levantar para mim um sacerdote fiel. Não é que Deus não iria dar alguma coisa. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que Deus iria tirar e dar a outro o que ele já havia dado. Eles já eram sacerdotes. E Deus está dizendo, eu vou substituir. Eu vou tirar você e vou dar o lugar para outro. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis
nas nossas vidas. Quando você perde algo que Deus tinha para a tua vida, e Deus levanta uma outra pessoa para estar no teu lugar, porque você foi infiel a Deus. Substituiu, tirou, trocou. Versículo 36, estou terminando. E todo aquele que restar da sua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: peço que você me dê um dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Perceba a mudança de posição aqui. O sacerdote era uma função importante. Ele era uma pessoa reconhecida, ele era uma pessoa que vivia bem. Parte das ofertas de sacrifício eram deles, para que eles se mantivessem e ficassem confortáveis. E está dizendo o seguinte: mas vocês agora vão pedir uma vaga, e pela troca de uma moeda para comer um pão. Quase que ele está dizendo, vão mendigar. Tinha tudo e perdeu o que tinha. 1 Samuel capítulo 4, versículo 11 diz: a arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias foram mortos. Versículo 21 diz assim: ela deu um menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. E eu li esses 2 versículos porque na verdade aqui fala sobre 2 mortes. A morte física, os 2 morreram. E não é que morreram só espiritualmente falando, morreram, foram mortos. E houve também uma morte espiritual aqui. A glória se foi, a presença de Deus se foi. Duras consequências. E na verdade, a gente olha para a palavra de Deus e encontra na palavra de Deus tantas histórias assim. Muitos que foram levantados por Deus e ungidos e escolhidos para viver coisas incríveis, em algum momento se afastaram. Em algum momento tiveram os seus corações roubados pelo inimigo. A presença e a glória de Deus se afastam. São destruídos e vencidos. Sansão. Meu pai pregou terça passada aqui, até citou a vida de Sansão. Nazireu, escolhido desde o ventre de sua mãe, separado para Deus. Sabe o que é mais interessante? Na jornada de Sansão, você vai ver Sansão pecando inúmeras vezes. E mesmo assim, a força de Deus ainda estava sobre a vida dele. E talvez tenha sido isso que tenha o enganado. Porque talvez quando ele se levantava e enfrentava os inimigos e vencia os inimigos, ele pensava: Deus está comigo. Mas na verdade Deus já não estava com ele. A presença de Deus ia se retirando, até um momento ele se levanta achando que Deus estava com ele. Os inimigos vêm, pegam ele, prendem ele, furam os seus olhos, e ele percebe que a glória, que a presença de Deus já não estava mais sobre a vida dele. Esse texto é lindo porque diz que ele faz uma oração poucos momentos antes de ele morrer, e ele pede a Deus uma última chance. O texto diz que em sua cabeça o cabelo voltou a crescer, porque o cabelo de Sansão era o pacto da aliança que ele tinha com Deus, e o pacto havia sido quebrado. Ele faz essa oração e a Bíblia nos diz que o cabelo de Sansão já voltava a crescer. Era Deus dizendo: você errou, você falhou, você infelizmente vai pagar um preço, mas eu creio que a gente vai encontrar um dia com Sansão na eternidade. Mas muitas dessas coisas que nós falamos hoje aqui foi uma realidade na vida dele. Morreu antes da hora, perdeu o que Deus tinha para ele, porque com suas ações e suas escolhas afastou a presença de Deus. Talvez essa deve ser a nossa maior busca, ou aquilo que traz temor aos nossos corações, e até para um próximo ano. A gente está chegando agora no finalzinho
de um ano. E talvez você tenha vindo a um lugar como este durante o ano todo, mas talvez você não tenha mudado de vida. Talvez você não tenha se arrependido de verdade dos teus pecados. Talvez você não tenha mudado o teu comportamento. Deixa eu te dizer algo, Deus está te dando um aviso hoje. Ainda está em tempo. Você está aqui hoje. Você pode terminar o ano diferente. Você pode começar um novo ano diferente. A minha oração e o meu pedido como alguém que ama a tua vida. Talvez você pense, o pastor nem me conhece, mas eu vejo o rosto de vocês. Não sei o nome de todo mundo, mas eu vejo e eu oro pela vida de vocês. E a tristeza de um pastor é ver uma ovelha sendo roubada e se afastando dos caminhos do Senhor e deixando de viver aquilo que Deus tem para a vida delas. Mas no final das contas, a questão é que a decisão não é minha e a decisão nem de Deus é. A decisão é tua. As tuas escolhas quem faz é você. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós escolhemos, decidimos o que vamos fazer das nossas vidas. O perigo de afastarmos a presença de Deus nas nossas vidas. Se existe algo que você deve valorizar mais do que tudo na sua vida, é a presença de Deus. Se você percebe que alguma coisa na tua vida de alguma forma tenta te roubar da presença de Deus, tire isso da tua vida. E às vezes nem são coisas ilícitas. Muitas vezes são até coisas lícitas que nos afastam da presença de Deus. Não necessariamente precisa ser a princípio aquele pecado que em si mesmo é pecado. Tem coisas que não são pecados, mas se tornam pecados. Tem pecado que é pecado. Você matar alguém é pecado. Tem. Agora, trabalhar é pecado? Não, mas pode ser um pecado. Se você coloca o trabalho à frente de Deus e de outras coisas na tua vida. Não é pecado, mas pode ser. Então preste atenção para aquilo que de repente te afasta da presença de Deus. Tente reparar estas coisas, tente fechar as portas. Porque você não pode se esquecer que o inimigo das nossas almas, todos os dias ele luta contra a minha vida e contra a tua. E o desejo do coração dele é te matar, é roubar a tua vida e te destruir. Por outro lado, Deus tem bons planos, um bom futuro e sonha muito com você. E aí a escolha e a decisão está na minha, está nas tuas mãos. E acabou. Se foi a presença de Deus, longe da presença de Deus. Esse deve ser o que estremece os nossos corações. Deus, eu não quero nem por um dia estar longe da tua presença, porque eu sei que na tua presença eu encontro tudo que eu preciso. Na presença de Deus você tem alegria, na presença de Deus você tem esperança, na presença de Deus você tem paz, na presença de Deus você tem conselhos de Deus para a tua vida. Na presença de Deus Ele te dá sabedoria, Ele te dá estratégias, Ele fala com você, Ele mostra caminhos, Ele ilumina caminhos para você andar, Ele te direciona, Ele te dá discernimento de onde entrar, de onde não entrar, do que fazer, do que não fazer. Na presença de Deus você tem tudo o que você precisa. Eu quero orar por você nessa noite. E a minha oração nós vamos terminar em 2 minutos. E a minha oração é para você que diz: eu quero voltar à presença de Deus. Talvez por algum momento eu tenha me afastado. Eu sei que orações assim às vezes nos deixam constrangidos, né? Eu já muitas vezes me senti um pouco envergonhado, porque eu sou crente de berço, mas muitas vezes eu estava num banco de uma igreja e o pastor pregava e eu ouvia, eu falava: meu Deus, é para mim essa palavra. E ele falava: eu quero orar por você, e eu tinha certeza que era para mim, mas
Como é que o filho do pastor ia levantar a mão? Você que está no pecado. Eu falo, mas eu não. Fica com vergonha desse negócio, não vai olhar para mim e falar, sapeca, está no pecado. A gente sente muitas vezes constrangidos. A verdade é que todos nós somos iguais. Todos nós caímos, todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós em algum momento afastamos a presença de Deus nas nossas vidas com as nossas decisões e escolhas. Então deixa eu te dizer algo, não tem ninguém aqui que é melhor que você. Quem ainda não, na verdade muitas pessoas já fizeram a sua oração e talvez você não tenha feito, chegou o teu momento de fazer. Eu não quero te expor, eu não quero te envergonhar. Eu não vou pedir, eu nunca peço isso, não vou pedir para você levantar a tua mão, mas se é com você, eu quero que você ore de verdade no teu lugar, que você abra o teu coração na presença de Deus e você diga, Deus, eu não quero mais nem por um dia viver longe da tua presença. Eu não quero mais nem por um dia viver a minha vida sem ter o Senhor comigo. Se for necessário no teu lugar, você pede perdão pelos teus pecados, você reconhece as tuas falhas e os teus erros. E Deus é misericordioso para te dar uma nova chance, te perdoar e te fazer novo, limpo, alvo como a neve, e te dar um destino e um futuro maravilhoso, para que você viva todos os planos e sonhos que Ele tem para a tua vida. Então fecha o teu olho, eu vou orar por você nessa noite. Deus, eu oro pela vida de cada pessoa que está neste lugar. Eu não sei a trajetória, eu não sei o caminho de cada um, como chegaram aqui, mas eu sei que pessoas entraram aqui e reconhecem que precisam do Senhor, que chegaram até aqui longe da tua presença, que acharam talvez que poderiam viver longe do Senhor, mas no final das contas entenderam que não existe alegria, não existe paz, não existe esperança sem o Senhor nas nossas vidas. E nessa noite, Deus, talvez pessoas nos seus lugares, com seus olhos fechados, estão dizendo, Senhor, me perdoa, Senhor, vem ser o Senhor da minha vida, Senhor, eu me arrependo dos meus caminhos, Senhor, eu entrego a Ti meu coração, Senhor, eu não quero mais ver nenhum dia longe da Tua presença. E Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, que o Senhor vem, o Senhor lava os nossos corações, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão benigno, o Senhor é tão longânimo, o Senhor é um Deus tão grande em amor, que o Teu amor nos envolve, cobre as nossas vidas, e a Tua graça cobre as nossas vidas, e a Tua misericórdia vem sobre nós, e o Senhor nos perdoa, o Senhor nos aceita, o Senhor nos abraça, e o Senhor nos dá sonhos, o Senhor nos dá um destino. Pai, eu oro pela vida destas pessoas que estão fazendo esta oração nessa noite, Pai. A partir de hoje, Deus, eu declaro sobre a vida delas que os melhores dias da vida delas estão começando hoje, em nome de Jesus. Elas vão experimentar a partir de hoje a verdadeira alegria, elas vão experimentar a partir de hoje o real sentido desta vida, elas vão experimentar a partir de hoje talvez coisas que nunca viveram antes, porque a partir de hoje a Tua presença vem sobre a vida delas, e nós Te agradecemos por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.